Se você clicou nesse vídeo é porque você tem uma tendência a deixar as coisas para resolver depois. Mesmo que elas sejam importantes, você tende a ficar postergando isso e às vezes nem conseguir olhar ou nem conseguir resolver. E aí você evita, finge que não é importante, tenta não dar bola. E isso é ansiedade, mas não do jeito que você imagina. No último vídeo aqui dessa série eu falei para vocês que a gente tem duas emoções, que são a raiva e a ansiedade. A raiva é essa emoção que nos leva a fazer algo, que nos impulsiona a fazer algo, e a ansiedade geralmente é essa emoção que trava a gente de fazer alguma coisa. E as emoções são a parte mais visível da nossa psique porque é o que nos move no dia a dia. Só que como psicólogo eu tenho que dizer que apesar de ter muita coisa por aí sobre ansiedade, pouca coisa é realmente clara. A gente tem muita informação por aí, a gente tem muitos sintomas, a gente tem muito... Só que poucas vezes a gente realmente entende de fato o que é a ansiedade. Enquanto a gente não entende o que é essa emoção da ansiedade, é muito difícil de tentar fazer alguma coisa, de manejar ela do jeito certo. Porque a gente só consegue manejar nossas emoções de um jeito mais saudável com mais a gente entende sobre elas. Então esse vídeo aqui é para tentar te explicar um pouquinho melhor e clarear o que é a ansiedade. Então vamos lá. A ansiedade está muito longe de ser um problema. Ela nada mais é do que um sinal do nosso corpo, do nosso sistema nervoso, de que existe uma ameaça no ambiente que a gente está. É realmente um estado emocional. Algo que o nosso corpo faz conosco para nos mostrar, para nos sinalizar que existe uma ameaça no ambiente. É como o nosso próprio corpo falando pra gente, cara, tem alguma coisa aqui que você tem que evitar. Para. Esse é o sinal da ansiedade. E quando eu falo ameaça, não necessariamente é uma ameaça física ou visível. Esse é o grande problema. Essa ameaça pode ser perder dinheiro, perder uma oportunidade, perder status, perder um relacionamento, ou muitas vezes, que é o que acontece quando é inconsciente, que é perder algo que a gente entende da nossa identidade. O que eu quero dizer com isso? Se você sempre se viu como uma pessoa boa, se a situação, se a circunstância, o ambiente tá te colocando uma ameaça de ser visto como alguém ruim, isso vai ativar a sua ansiedade, porque você tá tendo uma perda com isso. Mas percebam que a ansiedade não necessariamente é ruim. Ela serve para nos avisar das possíveis perdas que a gente pode ter na vida. E a gente só tá aqui hoje porque a gente tem ansiedade. Se os pré-históricos não tivessem esse mecanismo de ansiedade, qualquer ameaça ou qualquer predador que aparecesse, nada no corpo ia avisar para eles que aquilo estava acontecendo. E eles só tomavam medidas para, às vezes, matar um predador ou para fugir porque existia ansiedade. Acontece que hoje tem muita coisa engatilhando essa nossa ansiedade sem a gente saber, inconscientemente. Existem vários termos que a gente usa para falar de ansiedade. É medo, é desconforto, é pânico, é dúvida, é preocupação, mas no fundo tudo parte dessa emoção que eu chamo de ansiedade, que é a emoção que nos restringe, que mostra uma ameaça no ambiente pra gente, e muitas vezes inconsciente. E existem duas, e só duas causas da ansiedade. Uma, como eu falei, é quando a gente percebe, mesmo que inconscientemente, uma ameaça no nosso ambiente, e não necessariamente essa ameaça precisa ser física. Claro que pode ser física, mas não necessariamente. E a chance de ser física hoje em dia, inclusive, é muito baixa. Ou quando a gente evita a própria ansiedade. Isso é extremamente contraintuitivo, mas quanto a gente mais evita a nossa própria ansiedade, mais ansiedade a gente tem. E aí vou dar um exemplo do meu dia a dia, por exemplo, que eu acho que vai desenhar isso bem para vocês, que é, muito provavelmente, você tem alguns contatos do WhatsApp que você não responde na hora. E aí aquela conversa fica. E aquela conversa fica 3, 4 dias, uma semana, um mês. E aí quando chega ali, você olha aquilo lá, que você evitou no primeiro dia, evitou no segundo, por já ser o segundo, simplesmente olhar aquela conversa já te gera um desconforto. O que eu quero dizer com isso? Que a evitação da nossa própria ansiedade tende a gerar mais ansiedade. Porque é como se você sinalizasse pro teu corpo, cara, aqui tem uma ameaça e eu não quero encarar. E aí ele entende que é uma ameaça grande. E aquela ansiedade aumenta na sua cabeça. Isso tende a virar um ciclo de evitação. É por isso que talvez você veja pessoas falando da ansiedade, falando que tem crises de pânico, muitas vezes você nem entende isso, mas é por causa desse ciclo. É porque começa com algo
pequeno. Mas o ciclo de evitação ele tende a virar tão grande, aquilo fica uma bagunça na tua cabeça e muitas vezes, a maioria das vezes completamente inconsciente, que aquilo cresce de um jeito que enfrentar aquilo parece realmente estar enfrentando algo gigantesco. E é gigantesco de fato, mas porque esse mecanismo de evitação criou esse monstro. Dito isso, a gente tem que a ansiedade, ela não é um problema. Ansiedade nada mais é do que um sinal do nosso corpo que a gente precisa evitar algo no nosso ambiente ou na nossa circunstância ou o que está acontecendo naquele momento. Então é extremamente, eu diria, saudável sentir ansiedade. Se você não sentisse ansiedade, esse seria um grande problema. Agora, qual que geralmente é o grande problema quando a gente fala de ansiedade? É a gente, primeiro, não perceber que a gente sente ansiedade. Isso para nós homens é muito comum, porque a gente realmente não para muitas vezes para ver o que a gente está sentindo. E depois disso, tentar entender e clarear o que ela está mostrando pra gente. Porque sem isso a gente não consegue lidar com a ansiedade. É só quando a gente pega essa ameaça e consegue clarear ela para ela ficar um pouco mais tangível que a gente consegue começar a confrontar ela. E nos próximos vídeos aqui eu quero adentrar em como de fato a gente lida com a ansiedade, porque existem 3 jeitos específicos de lidar com ela. Muito provavelmente, se você está aqui, você vai lidar do primeiro jeito, que é o menos saudável, ou do segundo jeito, que é um pouco mais saudável, mas ainda não chega no ponto de enfrentar a ansiedade. Então, se isso aqui te interessa, fica aqui. Te aguardo para o próximo vídeo. Eu sou o Gabriel Fontana e esse aqui é o canal Psicologia Masculina. Valeu!